Havia algo de cruel na forma como a chuva caía naquele dia. Não era uma chuva triste, era uma chuva irritada, grossa, pesada. Ela batia contra a lona preta da tenda do cemitério como se quisesse rasgar tudo, como se o próprio céu estivesse gritando o que eu não tinha coragem de dizer. Eu ajeitei o véu preto sobre o rosto, não para esconder as lágrimas, mas para esconder o meu nojo. Ali, a 2 metros de mim, o caixão de mogno polido descia lentamente. Roberto, meu marido, o homem com quem dividi os últimos 15 anos da minha vida. Ele parecia tão pequeno ali dentro, tão silencioso para um homem que sempre teve a voz tão forte na empresa, mas tão cheia de segredos em casa. Senti uma mão no meu ombro. Apertou com força, mas sem carinho algum. Era Dona Clotilde, minha sogra. O cheiro do perfume barato dela, misturado com o cheiro de terra molhada, me deu náuseas. Ela aproximou os lábios do meu ouvido e sussurrou com aquele tom de voz que ela usava para fingir intimidade. Alice. O advogado disse que podemos ler o testamento amanhã mesmo. Não precisamos esperar o luto oficial. As contas não param, você sabe. Eu congelei. O corpo do filho dela ainda não tinha tocado o fundo da cova e ela já estava calculando os imóveis. Olhei para o lado. Meu cunhado, Jorge, estava digitando freneticamente no celular, escondido atrás da Bíblia que segurava como um escudo. Ele percebeu meu olhar e fechou o sorriso rapidamente, fazendo uma careta de choro forçada que era quase cômica, se não fosse trágica. Eles nunca te amaram, Roberto, pensei comigo mesma, sentindo uma lágrima quente escorrer. Eles amavam o que você podia comprar. Eles amavam o status. E agora que você se foi, eles estão apenas esperando para dividir os espólios como abutres de terno. O padre continuava falando palavras bonitas sobre um homem de família, um empresário generoso. Se o padre soubesse. Se ele soubesse das noites que Roberto passava em claro, andando pela casa, preocupado, dizendo que eles iriam tirar tudo dele. Eu me sentia sozinha, completamente cercada por dezenas de pessoas, mas absolutamente sozinha. O único homem que me protegia daqueles tubarões estava agora a 7 palmos do chão. Foi então que eu ouvi. Primeiro, foi o som de passos. Passos rápidos, chapinhando na lama, correndo contra o protocolo daquele funeral milionário. Os seguranças na entrada do setor VIP se agitaram. Ouvi um grito abafado, depois um barulho de empurrão e xingamentos. Levantei os olhos. Rompendo a barreira de ternos pretos e guarda-chuvas, surgiu ele, um menino. Ele não devia ter mais de 10 anos e estava ensopado. A camiseta branca encardida de barro vermelho colava no corpo magro, revelando costelas salientes. Ele não tinha sapatos. Os pés pequenos estavam machucados e cobertos de lama. Ele parou no meio do caminho, ofegante, o peito subindo e descendo com força. Ele olhou para o caixão descendo, depois olhou para os rostos chocados ao redor com uma urgência desesperada. Dona Clotilde deu um passo à frente, indignada, com a voz aguda cortando o som da chuva. Mas o que é isso? Onde está a segurança? Tirem esse pedinte daqui. Que falta de respeito com a memória do meu filho. Jorge, faça alguma coisa. Jorge fez sinal para os seguranças. 2 homens enormes correram e agarraram os braços finos do garoto. Me solta! Ele gritou. A voz dele era rouca, mas potente. Me solta! Vocês não podem enterrar ele ainda. Eles começaram a arrastar o garoto pela grama molhada. Ele esperneava, chorava, lutava com uma força que não parecia vir dos músculos, mas da alma. E então, pouco antes de sumir na chuva, ele travou os olhos nos meus. O tempo parou. Naqueles olhos escuros e profundos, eu vi algo familiar. Havia a mesma intensidade do Roberto. O mesmo pedido de socorro mudo que eu vi tantas vezes nos olhos do meu marido. Ele encheu os pulmões e gritou, um grito que rasgou o som da chuva e silenciou até o padre. Dona Alice, não deixa! O Roberto prometeu! Ele disse que voltaria! Um raio cortou o céu naquele exato momento, iluminando o rosto pálido do menino. Ele gritou de novo, mais alto, enquanto era arrastado. O caixão! A senhora tem que ver! O caixão tem que estar vazio!
Aquelas palavras me atingiram como um soco físico. O caixão vazio. Era loucura. Era a insanidade de uma criança de rua. Mas por que minhas mãos tremiam tanto? Por que meu coração parecia querer sair pela boca? Parem, eu ordenei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Os seguranças pararam, olhando confusos para mim e para minha sogra. Alice, você perdeu o juízo? Sibilou Clotilde, agarrando meu braço com as unhas compridas. É um golpe. Esse marginal está tentando extorquir a família no nosso momento de dor. Mande levarem ele para a delegacia agora! Eu soltei meu braço do aperto dela com um puxão violento. Caminhei até o menino, afundando meus sapatos de salto na lama, sem me importar. Ele tremia de frio, mas parou de lutar quando me aproximei. Ele enfiou a mão no bolso da calça encardida e tirou um envelope. Estava úmido, amassado, manchado de barro, mas intacto. Ele disse que a senhora acreditaria, o menino disse, a voz falhando, os dentes batendo. O tio Beto disse que a dona Alice reconheceria a letra. Peguei o envelope. O papel era áspero. Virei o lado da frente. Meu ar faltou. O mundo girou. Não havia selo. Não havia remetente. Havia apenas meu nome escrito a caneta tinteiro azul. Para minha amada Alice. Era a letra dele. Era inconfundível. O A maiúsculo com aquela curva exagerada no topo. O T, sem o corte final. Era a mesma letra que escreveu meus votos de casamento 15 anos atrás. A mesma letra que assinava os cheques da empresa que Clotilde tanto cobiçava. Abri o envelope ali mesmo, sob a chuva, protegendo o papel com meu corpo. A mensagem era curta, escrita às pressas, com a caligrafia tremida de quem estava com medo. Alice, se você está lendo isso, eles já estão cercando você. Não confie no choro deles. Não confie em ninguém. Vá até o Galpão 42 na Zona Leste. A verdade mora lá. Leve a chave do fundo da gaveta. Olhei para a cova aberta. Olhei para a família do meu marido. Clotilde estava vermelha de raiva, cochichando com Jorge. Eles pareciam predadores encurralados. Vamos, eu disse ao menino. Alice, se você sair daqui com esse moleque, você desonra essa família para sempre, gritou minha sogra. Eu me virei lentamente. Pela primeira vez, não baixei a cabeça. A desonra, Clotilde, é estar preocupada com dinheiro enquanto seu filho desce à terra. O enterro acabou para mim. O caminho até o endereço da carta foi longo e silencioso. O menino, que disse se chamar Lucas, sentou-se no banco de couro bege do meu carro. Ele tentava se encolher para não sujar o estofado, visivelmente envergonhado. Liguei o aquecedor no máximo. Enquanto dirigia para longe dos bairros nobres, minha mente era um turbilhão de veneno. Quem era Roberto? Quem era o homem com quem eu dormi por 15 anos? Durante anos ele chegava tarde em casa. Reuniões, ele dizia. Jantares de negócios. Eu sentia o cheiro de cigarro barato nas roupas dele às vezes, mesmo ele não fumando. Eu achava que era uma amante. Quantas noites eu chorei no travesseiro pensando que ele estava com outra mulher. Olhei para Lucas pelo retrovisor. Ele tinha os olhos do Roberto? O nariz? A dúvida crescia como um câncer no meu peito. E se Roberto tivesse outra família? E se aquele galpão fosse a casa onde ele escondia a felicidade que negava a mim? E se esse menino fosse filho dele com uma amante? A raiva começou a substituir o luto. Eu estava pronta para odiá-lo. Eu estava pronta para chegar lá, encontrar uma mulher mais jovem, encontrar provas da traição dele e cuspir na memória daquele homem mentiroso. É ali, apontou Lucas. O cheiro me atingiu assim que empurrei a porta pesada de metal. Eu fechei os olhos e prendi a respiração, esperando o cheiro de mofo, de cigarro, de perfume barato de amante. Mas, não. Inspirei devagar. Cheirava a sopa, legumes cozidos e lavanda. Cheiro de roupa limpa e amaciante. Tateei a parede até encontrar um interruptor. As luzes fluorescentes no teto piscaram algumas vezes antes de acenderem completamente, zumbindo baixo. Abri os olhos, e o chão desapareceu sob meus pés.
Eu não estava em um esconderijo de amantes. Eu não estava em um depósito de dinheiro ilícito. O galpão era imenso e estava cheio de vida, mesmo estando vazio de pessoas naquele momento. Onde deveriam estar caixas de contrabando, havia fileiras de beliches coloridos, arrumados com lençóis de super-heróis e princesas. Onde deveria estar uma mesa de pôquer, havia mesas longas de refeitório, com toalhas xadrez e pequenos vasos de flores de plástico. As paredes, antes cinzas e tristes, estavam cobertas de desenhos infantis, centenas deles. Sol amarelo, casas tortas, corações vermelhos. Caminhei como um fantasma pelo corredor central, atordoada. Meus dedos roçaram um urso de pelúcia deixado sobre uma cadeira. No fundo do galpão, uma parede inteira estava dedicada a fotos. Aproximei-me, sentindo as lágrimas quentes começarem a borrar minha visão, mas dessa vez não eram lágrimas de raiva. Eram fotos do Roberto. Mas não o Roberto de terno cinza, o empresário sério. Era o Roberto de mangas de camisa arregaçadas, sujo de tinta, com o rosto pintado de palhaço. O Roberto segurando duas crianças no colo, gargalhando. O Roberto servindo sopa em pratos de plástico. Ele parecia vivo. Mais vivo e feliz do que eu o vira em todas e a nossa vida juntos. Tio Beto construiu tudo isso, disse Lucas parando ao meu lado. A voz dele ecoou no salão. Ele achou a gente na rua. Eu, a Clarinha, o Jonas. Ele disse que aqui ninguém ia machucar a gente. Eu caí de joelhos no chão de cimento. O impacto da verdade era devastador. Ele não tinha uma amante. Ele tinha uma missão. Ele escondia isso de mim, não por maldade, mas porque sabia que eu vivia cercada pela mãe e pelo irmão dele. Ele protegia esse lugar da ganância da própria família. Por que ele não me contou? Eu solucei, abraçando meu próprio corpo. Por que ele não confiou em mim? Porque ele tinha medo de colocar a senhora em perigo, disse uma voz grossa vindo das sombras. Dei um pulo. Um homem idoso, vestindo um avental de cozinheiro, saiu da cozinha improvisada nos fundos. Ele limpava as mãos em um pano. Dona Alice, disse ele com respeito. Sou o Inácio. Cuido da comida das 30 crianças que moram aqui. O Roberto, ele falava da senhora todos os dias. Dizia que a senhora era a única coisa pura naquele mundo de cobras em que ele vivia. Inácio caminhou até uma mesa e pegou uma pasta de couro velha e gasta. Ele deixou isso para a senhora. Ele disse, Inácio, se eu não voltar, se eles conseguirem o que querem, entregue isso na mão da Alice. Só na mão dela. Peguei a pasta. Pesava 1 tonelada. Não de papel, mas de responsabilidade. Ali dentro estava o verdadeiro testamento. Ali dentro estava já a explicação de tudo. Ele sabia que a mãe e o irmão estavam pressionando para vender a empresa, explicou Inácio. Ele sabia que se eles descobrissem esse orfanato, venderiam o terreno na primeira oportunidade e jogariam essas crianças na rua. Ele manteve segredo para nos salvar. Abri a pasta. Havia documentos, escrituras e uma carta final. Li a última linha, escrita com força. Alice, a verdadeira riqueza é o que fazemos quando ninguém está olhando. Eles olhavam para o meu bolso. Eles queriam meu dinheiro. Mas essas crianças, elas olhavam para o meu coração. Agora, deixo meu coração nas suas mãos. Proteja-os. Sequei minhas lágrimas. A tristeza deu lugar a uma determinação fria e afiada. Eu não era mais a viúva chorosa. Eu era a guardiã do legado do Roberto. E eu tinha um encontro marcado com os abutres. Voltei para a mansão naquela mesma noite. Minha sogra e meu cunhado já estavam lá, sentados na minha sala de estar, como se fossem donos de tudo. Onde você estava, Alice? Perguntou Clotilde sem se levantar, com uma taça do vinho mais caro do Roberto na mão. Perdeu o juízo saindo com aquele moleque? O advogado chega em 10 minutos. Eu não respondi. Caminhei até a cabeceira da mesa e me sentei na poltrona do Roberto. Coloquei a pasta de couro velha sobre a mesa de vidro com um estrondo. O advogado entrou, leu o testamento padrão que Clotilde esperava.
A empresa e os bens vão para a viúva. Clotilde sorriu, achando que poderia me manipular para pegar o dinheiro depois. Mas então tirei o documento real da pasta. Há uma condição irrevogável, eu disse, minha voz ecoando na sala. 80% de todo o lucro da empresa e a posse total dos terrenos industriais serão transferidos imediatamente para a Fundação Roberto Nogueira, destinada ao acolhimento de menores. O quê? Gritou Clotilde, derrubando a taça. Isso é loucura! Vamos contestar! Ele estava louco! Vocês podem tentar, eu disse, jogando as fotos das 30 crianças felizes na mesa. Mas eu tenho provas de que Roberto estava mais são do que nunca. E tenho provas dos desvios que você, Jorge, fez na empresa ano passado. Roberto guardou tudo aqui. Jorge ficou pálido. Clotilde caiu no sofá, derrotada. Saiam da minha casa, ordenei. O dinheiro que vocês tanto queriam agora vai comprar comida, roupa e escola para as crianças que o Roberto amava. Vocês não terão 1 centavo. Naquela noite, expulsei a ganância da minha vida. Assumi o orfanato e, pela primeira vez em anos, senti que meu marido estava ali comigo, sorrindo. A viuvez não foi meu fim, foi o meu recomeço. E você? O que faria se descobrisse um segredo desses? Teria coragem de assumir essa missão? Escreve aqui nos comentários a sua opinião. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal Histórias da Vida. Aqui, cada história deixa uma marca. Até a próxima!